Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. As palavras que saem da nossa boca condensam os nossos pensamentos, emoções e sentimentos. Por conta disso, é preciso ter cuidado com tudo que a gente fala, porque as palavras têm um poder absurdo. Com uma única palavra você pode mudar a vida de alguém e a sua também, mudar tanto para o bem quanto para o mal. Então, é uma arma poderosa que nós temos na nossa mão. Isso porque a mesma palavra pode ser dita de diferentes formas. Você pode dizer a mesma coisa de forma irônica, sarcástica, verdadeira, sincera, grosseira e por aí vai. Por isso, uma ótima forma de medir se a pessoa é uma pessoa madura ou não é a forma como ela se expressa e usa das palavras dela. Porque conforme a gente amadurece, a gente aprende a se expressar de uma forma melhor e mais adequada. Ou pelo menos deveria ser assim. Quanto mais a gente cresce, quanto mais maduros ficamos, mais a gente sabe conversar, sabe falar, sabe nos portar. Porque mesmo quando a gente está com muita raiva e algo muito ruim aconteceu, mesmo assim, a pessoa que é madura, ela sabe como lidar naquela situação, o que ela pode ou não dizer, o que ela deve ou não dizer. Tudo que você vai dizer tem uma forma adequada para dizer, tem um momento certo para dizer ou não. Porque da mesma forma que a palavra tem muito poder, o silêncio também tem muito poder. E aí, em alguns momentos, vale mais a pena a gente ficar com o bico fechado, né? Portanto, a gente precisa enriquecer e melhorar o nosso vocabulário. E digo mais, nós precisamos, como eu vou dizer, positivar o nosso vocabulário. Essa palavra existe? E as palavras têm todo esse poder por causa desses dois aqui, ó. Porque o nosso corpo, o ser humano, é receptor. Tudo que a gente recebe, tudo que entra em nós, a gente absorve. Quando a gente se alimenta, a gente absorve aqueles nutrientes e proteínas e vitaminas e se distribui pelo nosso corpo. Quando a gente bebe um líquido é assim. Tanto que quando a gente bebe álcool, a gente fica o quê? Doidão. Então, nós absorvemos as coisas. E aqui também, tudo que a gente ouve, a gente absorve. Então, aquilo de bom que você ouvir será absorvido. E aquilo de ruim que você ouvir será absorvido também. Por isso, as palavras têm poder. Porque aquilo que você fala e o outro ouve, ele vai absorver aquilo. Por isso que as palavras têm um alcance tão poderoso na nossa vida. Porque é a forma como a gente se comunica, aquilo que é dito, tem um peso muito maior. Quando você fala algo pra alguém, algumas vezes não dá nem pra você voltar atrás daquilo que você falou. Já foi, já falou, o ouvido dela já captou aquilo e ela já absorveu. E isso serve pra nós também. Então, quando eu digo que nós precisamos positivar as nossas palavras, é porque é necessário. É porque o mundo tá precisando de boas palavras. Na nossa vida nós precisamos de coisas boas, nós precisamos ouvir coisas boas. Então, propague coisas boas, diga coisas boas a todas as pessoas e a você também. Todos os dias de manhã, olha pro espelho e diz coisas boas a você. Olha lá no espelho e fala, você é linda, você é amada, você é maravilhosa, vamos ter um bom dia, faça do seu dia especial. Quando algo acontecer na sua vida, quando você bater o dedinho do pé na quina do móvel, não sai xingando, falando, que inferno de vida. Não. Sabe, respira e fala, eita, doeu. Não fica proferindo as coisas. Porque além de nós absorvermos as coisas, o mundo também absorve. A gente atrai aquilo que a gente fala. Isso é verdade, tem até aquele meme, né, que fica falando dinheiro, dinheiro. Ai, viagens, viagens, dinheiro, riqueza. Não pense você que é uma utopia dizer que a gente atrai o que a gente fala, porque é uma verdade. Se você só profere coisas ruins, se você é pessimista, se você tende a ver tudo ruim, se da sua boca só sai coisa ruim, desculpa te falar, mas quando a gente fala, a gente está plantando as coisas. E a gente colhe o que planta. Então, se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Não adianta plantar banana e esperar colher alface. Não adianta. Então as palavras têm esse poder porque nós absorvemos aquilo que a gente ouve e porque as palavras são como plantas, como sementes que a gente está plantando e a gente vai colher aquilo. Então, sim, positividade atrai positividade. Assim como gentileza gera gentileza,
Amor atrai amor. Então seja positivo, traga coisas boas para sua vida, traga palavras positivas para você e para a vida dos seus, para aqueles que estão à sua volta, e você vai colher isso, eu tenho certeza. Você pode até ser cético e descrente em relação a uma energia cósmica que, sei lá, faz com que aquilo que você diga aconteça, sabe? Você pode até ser descrente nessa coisa de você fala o que você atrai, mas algo que não dá pra negar é que sim, as palavras têm poder. Faz um teste. Se você duvida disso que eu tô falando, faz um teste na sua vida. Em uma situação só. Quando você pensar em dizer primeiro, eu não consigo, eu não vou, eu não quero, na hora que você pensar em ser pessimista e em proferir palavras negativas, muda e coloca palavras positivas e vê se não vai mudar a situação. Faz um teste só, uma única vez. Eu tenho certeza que você já vai ver a diferença. É um pouco como aquela coisa de ver o copo meio cheio, meio vazio, sabe? Se existem duas formas de você ver algo, se existem duas formas de você falar algo, se existem duas formas de você ouvir algo, se existem duas formas de você viver a sua vida, uma boa e uma ruim, por que você vai optar pela ruim? Isso é flagelação, isso é automutilação, isso é sadomasoquismo, isso é errado, não faça isso. Se você tem a escolha de fazer algo bom e fazer ruim, por que você vai fazer o ruim? Então, se você pode reclamar e não reclamar, não reclama. E isso é tão válido, na mesma medida, tanto para si mesmo, quanto para a vida do outro, quanto para o próximo, sabe? Porque a agressão verbal, ela dói mais, ela é mais problemática e mais difícil de lidar do que uma agressão física. Porque a palavra, ela dói profundamente, ela magoa no íntimo da pessoa, dependendo do que você disser pra ela. Algumas vezes não tem remédio que vai curar aquela dor que uma palavra fez. Por vezes, machucar alguém com palavras é algo irreparável. Então, usa as palavras a seu favor. Não te custa nada e vai ser bom. Vou te dar dicas pra fazer isso, tá? Primeiro, pensa muito bem antes de falar. Eu sei que às vezes no calor do momento a gente acaba falando besteira mesmo. Tem momentos que dá pra gente pensar. Então quando der, pensa antes de falar. Analisa. Antes de falar, escuta. Se escuta falando. Eu gostaria de ouvir aquilo que aquela pessoa tá falando? Não. Eu gostaria de ouvir uma coisa dessa sendo dita pra mim? Então eu não vou falar. Então a primeira dica para usar o poder das palavras a seu favor é pensa antes de falar. Segunda dica, analise como você vai dizer aquilo. Como eu disse, existem milhares de formas de dizer algo. Dá pra gente dizer algo só com os olhos. Dá pra gente dizer algo com a nossa cara. Dá pra gente dizer com gestos. Dá pra gente dizer de forma clara, honesta e sincera. Dá pra dizer de forma grosseira, hostil e rude. Dá pra dizer com ironia. Dá pra dizer de muitas maneiras. Então, analise como você vai dizer aquilo. Outra dica para usar muito bem o poder das palavras é retire-se quando for necessário. Cale-se quando for necessário. Da mesma forma que as palavras têm poder, o silêncio também tem. Então tem momentos que é melhor nem falar nada. Tem momentos que vale a pena, ficar quietinho. Abuse dos elogios. Elogia você mesmo. Celebre as suas conquistas. Não menospreza, sabe, as suas conquistas. Eu vim viajar e aí eu falei assim pra minha prima. Eu fui viajar, tá, mas eu comprei a passagem na promoção. Promoção. Aí ela falou assim pra mim, para de desmerecer, é sua conquista do mesmo jeito. Não importa se é na promoção, se é primeira classe, não importa. É a sua conquista, não desmerece. E aquilo me tocou assim profundamente. Eu falei, uau, realmente. Então, não menospreze as suas conquistas, ainda que elas pareçam ser pequenas, são as suas conquistas. Celebre, se ame, tenha autocuidado e também tenha cuidado com as pessoas. Ame mais. Gentileza gera gentileza, seja gentil, elogie as pessoas, reconheça a grandeza das pessoas, reconheça a riqueza das pessoas, reconheça a sua riqueza. Então, nesse momento, para encerrar esse vídeo, eu vou te convidar a fazer um elogio a si mesmo, tá bom? Comenta aqui embaixo, tá? Pra gente fazer essa brincadeira. Escreve, eu sou e se elogie, tá bom? Com sinceridade, com amor. E assim, muitas vezes quando a gente vai se elogiar, a gente coloca um mais. Tipo, eu sou bonito, mas
só quando eu tô maquiada. Eu sou bonzinho, mas quando alguém faz algo pra mim, não. Ah, eu sou inteligente, mas não é todo assunto que eu sei. Ah, eu sou inteligente, mas não sei falar bonito. Ah, eu sou isso, mas não... Para! Reconhece aquilo que você é bom, celebre as suas riquezas e conquistas, tá bom? E use bem as palavras. Combinado? É isso. Não esquece de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo e compartilhar também, tá? E se inscrever no canal. Fica bem, fica com Deus e até mais.